Números da economia, saiu o número do PIB. Produto Interno Bruto do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Então, a gente está falando sobre recessão técnica. A economia brasileira entra em recessão técnica. Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB cresceu aí 4%. A gente vai ter a avaliação desses números agora com a participação dela, Juliana Rosa. Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Pronto, aconteceu. Estamos novamente em recessão. Quando é que a gente vai sair desse buraco, esse vai e vem que a gente se atrapalha, hein, Juliana? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Megali? Bom dia para Sheila, Carlinha. Podia estar melhor, né? Bom dia para você, ouvinte. Pois é, a gente tem 2 trimestres de queda do PIB brasileiro, segundo e terceiro trimestre. Então, a gente está oficialmente em recessão técnica, que é quando a gente tem 2 trimestres com queda da economia. O número veio agora do terceiro trimestre negativo em 0,1% em relação ao segundo trimestre, e os dados do segundo trimestre também foram revisados. E para pior, a gente estava aqui agora com esse número de segundo trimestre, queda de 0,35% agora. Normal, o IBGE vai atualizando algumas informações e, portanto, a gente tem essa recessão. Quando a gente olha o que está puxando a economia para baixo, olha só, a gente tem agropecuária, teve uma queda muito forte no terceiro trimestre, queda de 8%. A gente teve no terceiro trimestre um efeito muito grande das geadas. 8%? Impressionante, né? É agora que a gente está contabilizando, então, as geadas, as queimadas. Exato. Tá, 8%. A gente teve aquela seca histórica que já afetou muito a agropecuária e a gente agora, então, colhe esses efeitos da seca e das geadas. O PIB agrícola, então, negativo, e a gente teve o pico da inflação de alimentos também no terceiro trimestre, então o preço também pesou muito aqui quando a gente olha consumo das famílias. Teve uma expansão o consumo das famílias, aumentou 0,9%, mas a gente vê aqui que o que está puxando aí a economia para cima é o setor de serviços. O setor de serviços cresceu 1,1%. A gente já falava, né, que com o avanço da vacinação, as pessoas de mais alta renda iam poder voltar a consumir serviços, viajar, né, jantar, almoçar fora, né, comida fora de casa, lazer agora também voltando. Então, a gente tem os serviços fazendo essa contraposição aqui à agropecuária. A indústria ficou parada, está estável. E aqui a indústria também não está ajudando o PIB, porque a indústria automotiva, principalmente, está muito parada, porque está com falta de peças, que é um problema mundial. Então, a gente tem a indústria que não está ajudando, a agropecuária que está puxando para baixo e os serviços para cima. Quando a gente olha também outro indicador aqui do PIB, que é o dado de investimentos, investimento significa crescimento futuro, né? Se você está investindo hoje, comprando máquina, expandindo fábrica e tal, significa que você vai produzir mais para frente. É um número importante também para a gente olhar o que vai acontecer com a economia para os próximos meses. E também caiu o investimento na economia brasileira. Eu destaco aqui para vocês que terceiro trimestre foi uma conjunção de fatores negativos. Teve muita coisa que atrapalhou a economia. Então, teve o efeito das geadas, teve o pico da inflação de alimentos. A gente queria lembrar que a gente teve aquela bandeira tarifária de escassez hídrica, também foi terceiro trimestre. Então, a gente teve um pico de conta de luz, da nossa conta de luz. Teve uma queda muito grande, que eu estava olhando aqui, de confiança do empresariado. Então, isso também limita investimentos, contratações. Houve um pessimismo aqui entre o empresariado e teve muito problema político. A gente falou muito no terceiro trimestre, inclusive de golpe, de medo de democracia. Tudo isso foi tudo no terceiro trimestre. Agora, tentando olhar para frente, como você me falou, ainda há uma esperança de número positivo no quarto trimestre.
porque a gente tem aí o avanço da vacinação e o setor de serviços podendo acelerar mais. Então ainda tem gente me falando que tem uma esperança de que a gente cresça um pouquinho, em torno de 0,3, aí pouco, né? Mas a gente pode sair da recessão ainda nesse ano de 2021. Esse é o balanço pouco, né? Aí da história. Um país em desenvolvimento, você não estar em recessão é muito pouco, a gente tem que crescer. Exatamente. Tava vendo, a nossa média de crescimento nos últimos 10 anos foi de 0,5 por ano. Isso é mais que uma década perdida, isso é uma tragédia. Um país do nosso tamanho, com tanto... já saindo de um lugar ruim, crescer tão pouco. E esse ano o balanço vai ser um crescimento, né, em torno de 5%, um pouco menos. O primeiro trimestre foi muito positivo, então segurou o ano. A gente teve... o agronegócio estava indo muito bem no primeiro trimestre e agora, ano que vem, a gente tem uma previsão de crescimento também fraco, né? Mas a gente podendo acelerar aos pouquinhos em torno de 0,5% em 2022. Juliana Rosa volta amanhã. Beijo, Ju. Beijão. Beijo, até.